Opa, Lorisa, tudo bom? Você escuta bem? Oi, Opa, tudo bom? tudo jóia, e você? Tudo jóia. Pronto, já. De entrada ele já entra gravando, tá? O pessoal está Tá, começando a conectar aí, e aí a gente começa pontualmente meio-dia, que é um ok. horário realmente apertado. Ok, vou compartilhar aqui a apresentação. Só fazer um teste. À vontade. Consegue ver? Sim, Tá. Aí eu vou desabilitar a câmera enquanto eu faço a apresentação. Geralmente é como, assim, como... como você achar melhor, como você achar melhor. Tá, ok. Na verdade, eu descobri como é que habilita a câmera do palestrante agora. Tipo, já fiz várias sessões e aí toda vez o que eu fazia, eu dava controle total pro apresentador como host, né, como dono, e até eu caía, eu virava participante normal. Agora, finalmente, eu descobri. É meio escondidinho aqui no Zoom, eu tive que ir lá nos helps dele para poder achar. É só para não... Eu fico com medo, às vezes, da internet falhar, e aí, como vídeo, ela pode... Como você achar melhor, esteja à vontade, quiser tirar, pode tirar. Tá certo. Só quando começar. Pronto, acho que o pessoal está entrando aí. Pessoal, bem-vindos aí. Pessoal que está entrando, eu já estou habilitando função de áudio, tá? Se em algum momento quiser falar, esteja à vontade para falar. Ah, além do áudio, é possível falar aqui pelo chat, tá? Aqui no chat, ok também. E acredito que todo mundo aqui que está entrando me conhece. Habilitar o áudio. Eu sou o Luiz Barbosa aqui, professor do IBMEC São Paulo, né? Trabalho as disciplinas de tecnologia e essa apresentação aqui da Lorisa faz parte do nosso grupo de pesquisa, que é o Quant, né? Então, vou pegar... Ah, tá na tua tela, né, Lorisa? Mas tudo bem. Pronto. Te atrapalhar, prometo que é 1 minuto, contado de relógio. Então, a gente faz parte aqui do grupo do Quant, né? A ideia do Quant é apoiar outros grupos de pesquisa, né? A gente trabalha muito próximo do grupo de pesquisa de macroeconomia, outros grupos de administração, estatística, a gente trabalha apoiando também. Um outro objetivo é difundir, né? O pessoal que está entrando, né? Entender um pouco dessa questão de ciência de dados. Essa semana está rolando aí a semana de mostra de ciência, de pesquisa científica aqui do IBMEC. A gente terminando aqui o Quant, né? Tem meia horinha para almoçar, 1h30, com volta aí as palestras da mostra. Né? A mostra fala de todos os grupos de pesquisa, os trabalhos científicos, a abertura foi ontem, na abertura falando, obviamente, da importância de ciência, de método científico. Eu fiz uma palestra também falando um pouco disso, do uso de dados, né, análise de dados, como apoio fundamental para qualquer linha de pesquisa. E ainda do Quant aqui, um ponto muito importante é a ideia de trazer os convidados externos, né? Então, se for aqui, inclusive, na abinha de webinários, você vê todo o histórico aí de convidados e sessões que a gente teve. Agradeço aí imensamente a Lorisa ter aceitado. A gente, por coincidência, foi um convite duplo, né? Então, a gente teve a Tassiana semana passada, ela apresentou todo o material super interessante, falando de transparência de dados do lado do governo, né? Nas disciplinas até que eu trabalho, a gente incentiva muito, as disciplinas são primariamente focadas em análise de dados, e uma das frentes que mais se trabalham é justamente dado público, né, baseado na lei da transparência,
e foi muito legal ouvir ela para ela contar como é o outro lado, né? O lado do governo que estava todo o trabalho, é realmente um negócio impressionante para fornecer e dar esse serviço fundamental aí para o cidadão e no público aqui acadêmico, eu vejo como um cidadão com um senso crítico um pouco maior. E aí um dos temas que a gente entrou conversando também um pouco e tal foi da LGPD, que acho que era uma oportunidade, inclusive, para envolver mais alunos de outros cursos como Direito, que não é um curso que se envolve tanto com esse nosso grupo aqui. E aí convidamos a Loriza. A Loriza é da área de tecnologia do Ministério da Economia e está trabalhando justamente num projeto de como a LGPD afeta o lado do governo, né? Acho que a gente tem visto muita divulgação na mídia falando da LGPD, como afeta a iniciativa privada. Via de regra, a iniciativa privada teve um prazo relativamente grande para se preparar. A Loriza vai saber melhor os prazos do que eu, mas deve dar mais de 1 ano e meio, 2 anos que está anunciada, e acho que até aprovada a própria lei. Aí foi dado um prazo, sei lá, de 1 ano para entrar em vigor. Aí agora, recentemente, poucos meses atrás, para efetivamente entrar em vigor, passou aí, não sei se chegou a passar no Senado, passou com o presidente, que homologou, e a partir de então está vigente desde um dia relativamente recente. A Luísa provavelmente vai ter a data correta, né? Então, mas talvez do lado privado a gente tenha mais visibilidade, e a Loriza vai falar um pouco aí de como é isso aí, e também do outro lado do balcão, né? A palavra que eu usei com a Tassiana foi essa, né? Como é que são as coisas do outro lado do balcão. Loriza, esteja à vontade, a palavra é sua. Quiser se apresentar melhor do que eu te apresentei, esteja à vontade e a palavra é sua. Obrigada. Vou começar aqui, então. Vou subir aqui a apresentação. Ok, vamos lá. Começando aqui. Ok. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Vocês me escutam bem? Ok. Então, como o Luiz comentou, meu nome é Loriza Andrade. Eu trabalho na Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, aqui em Brasília. E sou analista em tecnologia da informação e trabalho desde 2013 com segurança da informação. E a gente sabe que a LGPD traz vários desafios, e a ideia aqui hoje é ajudar a desvendar, né, a sua implementação, principalmente no setor público, na administração pública. Aqui. Ok. Passou. Então, vamos começar a nossa conversa aqui hoje, explicando um pouco sobre proteção de dados, a segurança versus a privacidade. Depois vamos falar um pouco sobre a LGPD, seus princípios e atores. Também vamos abordar o tratamento de dados pessoais, o ciclo de vida, as hipóteses e exceções e as peculiaridades dos dados pessoais sensíveis. Depois vamos conhecer um pouquinho sobre as sanções administrativas listadas na LGPD. E, por último, o projeto de adequação à LGPD e as oficinas dirigidas, propostos para os órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, o CISP. O CISP ele foi instituído em 2011 com o objetivo de organizar a operação, o controle, a supervisão e a coordenação dos recursos de TI da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. Tá? Sobre esse projeto, eu gosto sempre de lembrar que a gente não tem o propósito de apresentar uma metodologia única e enrijecida, tá? De implementação da LGPD, nem de abranger e esgotar todos os aspectos da lei, até porque algumas
diretrizes de proteção de dados precisam ser detalhadas pela ANPD. A gente vai falar mais um pouquinho dela mais para frente. Então, vamos começar pelo pensamento de que a adequação dos órgãos e entidades em relação ao LGPD envolve uma transformação cultural que alcança todos os níveis, o estratégico, o tático e o operacional. Com isso em mente, precisamos também certificar que está clara a diferença entre segurança e privacidade. Segurança não é o mesmo que privacidade. A segurança de dados está mais concentrada em proteger a informação de ataques cibernéticos e de violações, ataques externos e internos. Já a privacidade trabalha a parte de como essa informação é coletada, compartilhada e utilizada. Mas elas podem ser trabalhadas em conjunto, conforme demonstra esse slide, né? Então, a gente busca, sobre a luz da LGPD, com base em processos de governança, cultivar e ver florescer a proteção de dados, com o fomento da cultura da privacidade e a segurança. Lembrando só que governança de dados são regras e diretrizes que conduzem à gestão orientada por processos, além de definir as responsabilidades e autoridades na estrutura do negócio. A governança não deve tornar a estrutura existente mais complexa ou redundante quanto às atribuições. Ela está aí para organizar, para ajudar. Então, entrando aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. O que é, né, essa lei tão falada aí ultimamente? Ela foi promulgada em agosto de 2018 para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Ela versa sobre o tratamento de dados pessoais em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. A sanção e publicação da LGPD colocou o Brasil em harmonia com uma tendência mundial, proteger as informações pessoais dos titulares e garantir seus direitos. Ela é baseada na Lei Europeia de Proteção de Dados, a GDPR, que está em vigor desde 2018 também. Nesse contexto todo, a administração pública ela é custodiante dos dados dos cidadãos. Ela fornece a privacidade necessária ao realizar o tratamento dos dados pessoais. Já a vigência da LGPD, como o Luiz comentou, ela é recente, iniciou agora em setembro, sendo que as multas e sanções só serão aplicadas no ano que vem, a partir de agosto. E a gente vai falar mais para frente, mas um dos grandes destaques da lei é a ANPD. Bom, detalhando ainda mais um pouco a LGPD, vamos olhar os princípios que são apresentados no artigo 6º. Lembrando sempre que o tratamento de dados pessoais deve observar a boa-fé e esses 10 princípios. Então, o princípio da finalidade indica que a realização do tratamento de dados pessoais deve ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. O tratamento posterior somente será possível se for compatível com esses propósitos e finalidades. No setor público, a finalidade relaciona-se com a execução de políticas públicas. E o consentimento do cidadão, quando exigido pelos órgãos públicos, será medida excepcional, com finalidades determinadas e comunicadas claramente a ele, ao titular do dado.
O princípio da adequação está associado à compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, conforme o contexto do tratamento. O princípio da necessidade indica que o tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. O princípio do livre acesso garante aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. O princípio da qualidade dos dados garante aos titulares exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. O princípio da transparência garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis. O princípio da segurança aborda a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O princípio da prevenção traz a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. O princípio da não discriminação abrange a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. E, por último, o princípio da responsabilização e prestação de contas, que apresenta a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Bom, a LGPD... Loriza, você vai voltar ainda em cada um deles em algum momento? Não, né? Não, você quer que eu volte? Volta nesse slide, só para aí da minha interpretação como leigo, e aí você me fala se eu estou entendendo correto, né? Ou seja, na hora que um provedor qualquer, né? E podemos pensar num prestador de serviço de tecnologia, tipo um Facebook da vida, mas em última instância se aplica, sei lá, a padaria, né? Se a padaria pede seu cadastro para sortear uma moto, cai no mesmo formato. Então, na hora que alguém pega um dado de um consumidor, de um cliente, então, esse ponto de finalidade, ele tem que dizer exatamente, é para concorrer para moto, é para concorrer a moto, tem que estar muito bem descrito, né? E o Facebook, na hora que coleta, ele tem que dizer, é para aquilo ali que vai ser usado, para publicidade, para qualquer que seja. Isso. Esse ponto 2, né? Ou seja, na hora que ele coleta, se ele fala que é para coletar para, sei lá, padaria, que é para moto, ele não pode pegar aquele meu dado e depois usar para outra coisa, para revender, para alguém me oferecer crédito, ou para os caras que fazem panfleto de lançamento de edifício na porta da padaria, ele dá para ele receber depois publicidade. No caso, aí ele tem que obter um novo consentimento do titular do dado. Se ele for repassar, né? Se a padaria for repassar para alguém, aí ela também tem que obter um novo consentimento. A finalidade tem que estar bem clara e explícita. Se ela for alterada, tem que obter outro consentimento. E aí, quando você pega, sei lá, por exemplo, esse ponto 3, né, ou seja, ele tem que pegar os dados referentes àquilo ali, né? Então, por exemplo, se é por sorteio da moto, ele não deveria estar me pedindo, sei lá, preferência né, preferências, sei lá, sexuais, qualquer outra coisa, né, clube, qualquer coisa desse tipo. Aí o livre acesso, uma vez que eu dou esse meu dado, ele guarda lá, se alguma hora eu precisar visualizar, alterar, etc., eu tenho acesso àquilo ali, né? De forma fácil, que acho que é o ponto 5. O 6 também, né, que seja transparente, claro, e eu consiga atualizar. Isso seja seguro, ou seja, eu consigo acessar, eu como dono do dado, mas nenhuma outra pessoa, né, consiga furar esse sistema né, que seja da padaria. Se na hora a padaria coleta a informação agora de cliente, ele tem a responsabilidade que um hacker não vai chegar e vai pegar essa base de dados toda. Né? Eu estou usando a padaria como exemplo, mas talvez...
Isso, não, tranquilo. E a padaria também tem que fornecer o mínimo de segurança na manutenção desses dados junto a ela, entendeu? Se ela não pode, ela tem que se precaver contra vazamento de dados e outras formas de ataque. Prevenção? A prevenção, né? Acho que tá na linha que você falou. Aí acho que o ponto 9, acho que é bem interessante, né? Aí não pode ser utilizado para efeito discriminatório, né? Então, Isso, a padaria pegar para o sorteio da moto, sei lá o quê, aí ele faz um filtro por raça e todo isso, mundo que é de uma raça X, ele né, desconsidera do sorteio, né? Eventualmente falar que, né, sei lá, determinada moto não é adequada para a raça tal, né? E por último, eu acho que alguma coisa que provavelmente vai existir um órgão, e talvez você fale disso, nos moldes, sei lá, da Anatel, da Anael, né, que vai estar fiscalizando isso. E aí qualquer pessoa, qualquer entidade jurídica aí que tenha dados de consumidores, de pessoas, ela é passível de auditoria, né? Então, algum órgão vai verificar lá, e aí, cadê? Me mostra o que é que você está fazendo de prevenção, de segurança, de acesso livre, etc, etc. Minha interpretação leiga é isso aí, né? Tá alinhado com... exatamente, exatamente, certinho, isso mesmo. Vamos lá, continuando aqui, a gente vai falar agora sobre os atores da LGPD. No papel central aí, então, a gente tem nós, né, os titulares dos dados, que pode ser qualquer pessoa natural, protegida pelo princípio da autodeterminação informativa, que é a ideia de que o indivíduo titular de dados pessoais tem o controle, ou ao menos a plena transparência, sobre a destinação dada às suas informações pessoais. O cidadão, o titular, ele tem o direito de saber onde que está sendo usada a sua informação pessoal, para que está sendo usada, igual os exemplos que você deu aqui. O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Aí, incluídos os agentes públicos e as pessoas jurídicas diversas daquela, né? O controlador já é definido pela lei como a pessoa também natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Na administração pública, o controlador é a pessoa jurídica do órgão ou da entidade pública sujeita à lei. Então, representado pela autoridade responsável por decidir, fazer as decisões acerca do tratamento de dados pessoais. E esse tratamento de dados pessoais, para a LGPD, pode ser realizado por dois agentes públicos, né? Que são o controlador e o operador. São, então, também conhecidos como agentes de tratamento, o operador e o controlador. Já o encarregado, ele é uma pessoa natural, é uma pessoa mesmo, que faz a intermediação entre o titular e os agentes de tratamento, mas também entre esses agentes e a ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela tem a missão de regular o setor de tratamento de dados pessoais. Ela foi aprovada, sua estrutura foi aprovada recentemente, agora em agosto, e a gente vai falar mais um pouquinho dela no próximo slide. Fiquei com a dúvida, puder voltar, Lourdes, desculpa, eu fiquei com a dúvida, de novo, desculpa as perguntas leigas, eu tenho zero conhecimento, meu mínimo conhecimento de lei dois parágrafos do Código do Consumidor e olhe lá. Mas eu estou entendendo, ou seja, o titular em última instância é o consumidor, o cara central, e o controlador é o agente que está, a pessoa que está recebendo, a pessoa jurídica principalmente está recebendo os dados, né?
No exemplo da padaria, seria a padaria, mas no mundo talvez mais crítico vai ser, sei lá, o Facebook, uma empresa de tecnologia. Esse cara, eu entendo que ele pode terceirizar o processamento, né? Ou seja, se tem todo esse trabalho da segurança, cadastrar, da transparência, ele pode terceirizar isso para uma empresa de tecnologia qualquer, e até já vi startups que estão se especializando nisso. Até aí, beleza. E a NPD é o órgão que eu até estava imaginando, que é o equivalente à Anatel, Anael, para dados. Agora, o encarregado, realmente, eu não entendi quem é esse cara na prática. O encarregado, ele vai fazer esse elo, ele vai ser o elo entre o controlador e o operador e a NPD. Ele vai ser inclusive o encarregado, ele vai ter seu nome, seu contato divulgado em todos os sites. Por exemplo, agora a gente está trabalhando nisso junto aos órgãos. O encarregado vai ser aquela pessoa que vai, se falar de LGPD, ele é a pessoa responsável no órgão, no Facebook ou qualquer empresa que seja. Ele é um orquestrador, ele vai fazer a mediação entre a NPD e o lado interno do seu órgão ou da sua empresa. Ele tem um papel de articulação entre a pessoa responsável pela base de dados e a alta gestão do órgão. Então, ele tem que ser uma pessoa com papel bem versátil. Mas ele é intimamente ligado com o controlador, né? Sim, sim. Então é como se fosse um ouvidor dentro do controlador, né? Ou seja, pegando até de novo o exemplo da padaria, é bom que eu saia de exemplos desde Big Techs, né, como Facebook, e vou para a padaria da esquina, né? Mas seria, ou seja, se a padaria de alguma forma botou uma basezinha de dados com esses cadastros, está se virando, dentro da padaria, que seja o dono, tem um cara que é o responsável, né? Eu nem sei se até juridicamente, se alguma hora der problema, o cara que responde como pessoa física por uma quebra disso é esse encarregado. Ele tem uma grande responsabilidade. Tá bom. E ele, né, provavelmente, com relação ao titular, ele funciona como um canal de ouvidoria até, né? Provavelmente algum titular se sentiu lesado, né, vai reclamar junto ao controlador, provavelmente o cara que vai que vai receber Perfeito. essa reclamação é o encarregado. Perfeito. Então, o que é essa autoridade nacional, né? Ela tem a missão de regular esse setor que está começando a ganhar importância aí, né? Que é o setor de tratamento de dados pessoais. Então, ele é um órgão federal, tá? Que é para o país todo, que editará e fiscalizará as normas e os procedimentos sobre a proteção e transferência de dados pessoais no país. Tá? Então, ela vai criar decretos, ela vai especificar melhor a LGPD. Então, ela vai regular e supervisionar os agentes econômicos, as empresas, as instituições e também o lado do governo, tanto municipal, estadual quanto federal. Ela faz parte da estrutura da Presidência da República, tá? E inclui a sua composição, tem o Conselho Diretor, que acabaram de ser nomeados, acabou de acontecer a sabatina desses 5 indicados lá no Senado Federal, e desses 5, 3 são de carreira militar. Temos uma professora de direito, na verdade duas professoras, uma é servidora pública do Ministério das Comunicações e a advogada Nairane Rabelo, que ela é a representante do setor privado no Conselho. E nessa primeira composição, apesar dos mandatos serem de 4 anos, nessa primeira composição, os mandatos variam de 2 a 6 anos, tá? Para não ficar nenhum diretor sem nenhuma vaga, né, no Conselho.
além do conselho diretor, tem o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Aí, ele é composto por 23 integrantes, tá? E aí, esse conselho vai ter representantes de diversos setores da sociedade. E o papel dele é sugerir ações a serem realizadas pela ANPD e propor também diretrizes para a criação da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Então, o grande papel aí deles é a elaboração dessa política. Então, ele vai ter, então, representantes do Senado, da Câmara, do Comitê Gestor da Internet, né, no Brasil, da sociedade civil, e o grupo, esse conselho, vai ser indicado por cada setor, tá? E a nomeação pelo presidente da República. E o mandato aqui é de 2 anos. E aí, ainda teremos corregedoria, ouvidoria, órgão de assessoramento jurídico e unidades administrativas, né? Bom, alguma dúvida sobre a ANPD? É um órgão bem, assim, novo, né, para todos nós, então vamos ver aí como que ela vai exercer esse papel aí de grande importância nesse novo setor. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre, para a gente compreender a LGPD, a gente tem que entender um pouco sobre o tratamento de dados, o ciclo de vida que o tratamento de dados inclui, né? Então, a gente tem assim, o dado pessoal é coletado para atender uma finalidade específica e pode ser eliminado a pedido do titular de dados ao cumprimento de uma sanção aplicada pela ANPD, ou ainda ao término do seu tratamento. Então, a gente percebe aqui a configuração de um ciclo que se inicia com a coleta, que determina a vida, né, a existência do dado pessoal durante um período de tempo, e termina com a sua então, quando é que só um minutinho? A eliminação em si, né? A telinha aqui do tá um pouco aqui. Pronto. Então, para orientar a prática do tratamento e apresentar os ativos envolvidos, a gente divide o ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais nessas 5 fases: coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação. A coleta, ela é referenciada no artigo 5º, tá, da LGPD, e é a etapa inicial, né, responsável pela obtenção dos dados pessoais do cidadão. Então, a coleta é a obtenção, a recepção ou produção de dados pessoais, independentemente do meio utilizado: documento em papel, documento eletrônico, sistemas, de qualquer forma. A retenção é o arquivamento ou armazenamento desses dados pessoais, tá? Também independentemente do meio. O processamento é qualquer operação que envolva classificação, utilização, reprodução, processamento, avaliação ou controle da informação, extração e modificação dos dados pessoais. O compartilhamento é a operação que envolve a transmissão, a distribuição, a comunicação, a transferência, difusão e o compartilhamento em si. E a eliminação é qualquer operação que visa apagar ou eliminar os dados pessoais. E aqui inclui também o descarte dos ativos organizacionais nos casos necessários, né? Depende do negócio da instituição. Então, só ressaltando aqui, a coleta somente deve ser realizada após o atendimento das hipóteses de tratamento, que nós vamos ver a seguir, das medidas de segurança próprias, dos princípios, que já vimos, dos direitos do titular e das demais regras que constam na LGPD. Então,
Essa tabela aqui, ela é interessante porque ela ilustra a relação das fases do ciclo de vida e das operações consideradas como tratamento pela LGPD. Aquilo que eu já comentei um pouquinho, né? Só mais visual. Então, aqui na coleta, a gente tem a coleta, a produção, a recepção. No processamento, a gente vai desde a classificação, passando pelo processamento em si, até a extração e modificação. E a eliminação, conforme a gente comentou, ela vai tratar da eliminação em si. Bom, aqui a gente vai mostrar só um pouquinho sobre os ativos, né, envolvidos no ciclo de vida, focando sempre no setor público, né, na administração pública. Então, aqui a gente pode ter base de dados, documentos, equipamentos, locais físicos, pessoas, sistemas e unidades organizacionais. Alguma dúvida sobre o que é cada um desses ativos? Não? Ok. Esse próximo slide é só para ajudar no entendimento, né? Então, para cada fase do ciclo de vida de dados, é importante identificar os ativos organizacionais que estão envolvidos. Então, essa figura apresenta o relacionamento entre as fases do ciclo de vida de tratamento de dados pessoais e os ativos que podem ser utilizados em cada etapa. Então, observe que existem ativos presentes em todas as fases, por exemplo, o documento, né, o equipamento, e outros que estão apenas em algumas delas. Por exemplo, as pessoas. Sobre as fases desses ciclos? Alguma observação? Beleza, vamos em frente. Aqui é mais uma forma da gente demonstrar aqui, né? Toda essa análise, ela vai determinar quais as medidas de segurança que devem ser implementadas em cada ativo e quais devem ser ajustadas para que o órgão público possua o adequado grau de proteção de dados, né, exigido pela LGPD. Porque como custodiante dos dados, a gente tem que ter uma grande preocupação na integridade e evitar ao máximo fraudes, né? Que esses ataques, qualquer formato de que venha a prejudicar os dados. Então, a figura, né, nesse slide, ela apresenta esquemas de mapeamento dos ativos e das respectivas medidas de segurança implementadas, as em verde e as não implementadas, as em vermelho. Então, a gente usa as normas, né? A gente tem as normas do próprio GSI. O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, né, da Presidência da República. Ele tem esse grande papel de normatizador da segurança. Temos também várias normas ISO, ABNT, que tratam sobre medidas de segurança para a proteção dos dados pessoais, né? Bom, falando agora das hipóteses, né? Agora que a gente já conhece o ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais. A LGPD prevê expressamente no seu artigo 7º 10 hipóteses de tratamento de dados, bem como os requisitos para a execução desse procedimento, né, do tratamento dos dados. No tratamento dos dados pessoais pela Administração Pública Federal, ainda no artigo 7º, é possível verificar o compartilhamento de dados com órgãos públicos ou a transferência de dados a terceiros. Aquilo que você comentou lá no início, só que agora envolvendo o governo, né? Não só empresas do setor privado. Mas, antes
de iniciar qualquer tratamento de dados pessoais, o agente público deve se certificar previamente que a finalidade, é muito importante, a finalidade da operação esteja registrada, né, de forma clara e explícita, e os propósitos especificados e informados ao titular dos dados. Essa comunicação deve ser renovada na alteração da finalidade ou em qualquer alteração nas operações de tratamento, inclusive novo compartilhamento ou transferência. No setor público, a principal finalidade do tratamento é relacionada à execução de políticas públicas, previstas em leis, regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou algo similar. E o tratamento para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador também é uma hipótese corriqueira, tá? No serviço público. E nessas duas situações, o consentimento do titular de dados é dispensável. Então, a gente não precisa ter o aval do cidadão para a gente usar os dados dele, nesses dois casos. Então, aqui a gente tem, nessas tabelas, as 10 hipóteses, tá, de tratamento de dados, aonde elas estão na LGPD e se o consentimento do titular é necessário ou não. Vocês querem passar uma a uma ou vocês querem... O que vocês preferem? A gente pode passar rapidinho uma a uma aqui. Bom, essa primeira hipótese trata da regra da autonomia da verdade. É a manifestação livre e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais. O titular dos dados, como eu já falei, ele tem a liberdade para autorizar, negar ou revogar, né, reconsiderar a autorização concedida anteriormente. É um consentimento altamente qualificado, já que essa manifestação da vontade precisa ser livre e inequívoca, formada mediante o conhecimento de todas as informações necessárias para tal, e restrita às finalidades específicas e determinadas. O ônus da prova do consentimento cabe ao controlador, tá? Sendo proibido o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Aquela questão que você tem o consentimento para uma determinada finalidade e compartilhar com outro órgão ou repassar para outra empresa, no caso do setor privado. A segunda hipótese dispensa o consentimento do titular e a regra da legalidade ampla e da preservação do interesse público sobre o particular. Ela possibilita que a lei não entre em conflito com outras legislações ou regulamentos vigentes, a LGPD, no caso, né? A terceira hipótese dispensa também o consentimento e é o tratamento de dados feito com a finalidade específica da execução de política pública. Sempre que a administração pública efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais vinculadas a políticas públicas, ela não precisa colher o consentimento, mas ela é obrigada a informar a finalidade e a forma como o dado será tratado, tá? Isso tudo está nos artigos 23 e 30 da LGPD. A quarta hipótese também dispensa o consentimento e a utilização estrita para a realização de estudos por órgão de pesquisa público ou privado. A quinta hipótese ela é uma hipótese de consentimento específico do titular para utilização na execução ou na preparação de negócio jurídico em que seja parte. No caso de haver necessidade de processamento de dados pessoal para a consecução dos termos que estão no contrato, o consentimento do titular está abrangido pela autonomia da vontade expressa no momento da formalização do contrato, tá? São exemplos de tratamento sem previsão expressa, por exemplo,
enviar comunicado ou notificação, processar pagamentos. Bom, a sexta hipótese dispensa o consentimento e é a previsão para exercício regular de direito, incluindo contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. É uma ressalva para esclarecer que a proteção aos dados pessoais não compromete o direito que as partes têm de produzir provas, né, umas contra as outras. O sétimo é uma hipótese que dispensa o consentimento do titular nos casos de necessidade de tutela do bem maior da pessoa natural, a vida, né, e sua incolubilidade, ambos inseridos no conceito da dignidade da pessoa humana. O oitavo dispensa o consentimento do titular nos casos de estrita necessidade de tutela da saúde do titular, de terceiro ou pública. É a única hipótese de tratamento de dados manejada por agente exclusivo, os profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. O nono também dispensa o consentimento, é uma previsão geral e subsidiária, tá? Mediante prévia e expressa motivação pelo controlador da finalidade e necessidade do tratamento. E a última hipótese, que dispensa também o consentimento do titular, inclui a previsão para os casos estritos de tutela do crédito, tá? A expressa necessidade de observância simultânea da legislação pertinente. Bom, aqui, então, quando que a LGPD não é aplicada, né, ao tratamento de dados pessoais? Por taxativa previsão no artigo 4º, então, estão lá, nesse artigo 4º, as seguintes exceções. Quando é realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares, tá? E não econômicos. Quando o tratamento for realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artístico e acadêmico. E quando for realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão. E provenientes de fora do território nacional, e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção adequado ao previsto na LGPD. Bom, ainda quanto ao tratamento de dados pessoais, é interessante diferenciar o tratamento dos dados pessoais sensíveis. A LGPD informa que dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é considerado dado pessoal sensível. E esses dados, quando tratados, podem levar à discriminação do seu titular e, por isso, são mais rigorosamente protegidos. A lei, a LGPD, traz a possibilidade de tratamento mediante consentimento do titular, como regra, tá? Dos dados pessoais sensíveis. E enumera poucas hipóteses que dispensam o consentimento. Cabe destacar que a lei determina o tratamento desse tipo de dados apenas em situações indispensáveis. Isso traz para o controlador o ônus da prova, né, da alegada indispensabilidade do consentimento. E os órgãos e entidades públicas que realizarem o tratamento dos dados pessoais sensíveis deverão dar publicidade à referida dispensa de consentimento. Vale aqui rapidinho uma ressalva sobre a realização de estudos em saúde pública. O artigo 13, 13º, possibilita que os órgãos tenham acesso à base de dados pessoais, inclusive os sensíveis, mas serão tratados exclusivamente
exclusivamente dentro do referido órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisa, tá? O órgão tem o ônus de garantir, né, que os dados são mantidos em ambientes controlados e seguros, e sempre que possível sejam anonimizados ou pseudo-anonimizados. Bom, aqui a gente tem a lista das hipóteses do tratamento dos dados pessoais sensíveis sem o fornecimento de consentimento, tá? Então, são 7 hipóteses. Elas são bem fáceis de entender. Acho que, devido ao tempo, vamos seguindo, então, senão não conseguimos terminar aqui. Mas qualquer dúvida, no final eu vou deixar meu contato, se vocês quiserem, por favor, entrem em contato comigo. Bom, mais uma ressalva, que é a questão do tratamento dos dados de crianças e adolescentes, né? O tratamento é realizado sempre em seu melhor interesse, mediante o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, tá? Isso está no artigo 14. Os controladores devem manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para acesso às informações tratadas. É também dever do controlador envidar todos os esforços para verificar se o consentimento foi dado realmente pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Isso é um desafio na coleta de dados pessoais, né, de crianças e adolescentes, pois o consentimento é exigido, inclusive, no caso de execução de políticas públicas. A única hipótese que dispensa o consentimento ocorre quando a coleta for necessária para contactar os pais, ou o responsável legal, ou para a própria proteção da criança ou do adolescente, tá? Essa hipótese de coleta de consentimento dos pais, ela não se confunde com situações em que o tratamento do dado é necessário para o exercício de direitos da criança ou do adolescente, tá? E caso os órgãos ou entidades públicas desenvolvam jogos, aplicações de internet ou outras atividades voltadas para o público infanto-juvenil, a coleta de dados pessoais deverá restringir ao estritamente necessário, tá? Bom, finalizo aqui essa parte sobre tratamento de dados pessoais, só deixando bem claro o que é a anonimização e a pseudo-anonimização, tá? O dado anonimizado é aquele dado relativo ao titular que não pode ser identificado. Então, você não consegue identificar que aquele dado é de fulano de tal, tá? Já o dado pseudo-anonimizado é aquele que, ainda que anonimizado, quando se tornar possível a reversão, né, do processo. Então, o dado é anonimizado, mas você consegue descobrir a quem ele pertence. Então, é considerado pseudo-anonimizado. Bom, aqui, próximo item aqui da nossa agenda, a lista das sanções, né, administrativas que serão aplicadas pela NPD, tá? Na esfera administrativa. Então, nós temos 7. Advertência, publicização, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial do banco de dados, suspensão das atividades de tratamento de dados e proibição parcial ou total do exercício de atividades do tratamento de dados. Bom, então, o que só para dar um toque de tempo, tá? Estamos no 12h52, tá? Pois é, eu vou falar rapidinho aqui sobre agora a última parte, sobre o que nós aqui da Secretaria de Governo Digital está fazendo para ajudar os órgãos a se adequarem à LGPD. A gente tem um projeto, né, que tem essas iniciativas, e entre elas, a que estão acontecendo agora, nós temos essa iniciativa terceira aqui, os encontros de capacitação
da LGPD, que eles estão listados nessa mandala, né? A gente tem aqui, então, alguns marcos de conformidade com a LGPD, iniciando com um diagnóstico inicial, que já foi realizado, passando por 8 encontros online, e depois desses 8 encontros, nós teremos um novo diagnóstico, agora, né, com a expectativa de melhoria do índice de maturidade. Então, nós falaremos sobre, já aconteceu, né, a oficina sobre o programa de privacidade, elas estão, todo o material das oficinas, cada oficina tem um guia, tá? Tenha também os slides e a gravação disponíveis no portal GovBR, que é o portal do governo federal. Então, vocês podem acessar, eu posso passar o link certinho, onde estão disponibilizados os guias operacionais relacionados a cada um desses temas, tá? Então, nós temos o termo de uso, é bem interessante que eles estão vinculados à utilização dos sítios, né, dos sites. Então, a gente vai ter políticas de privacidade e termo de uso para os sites. Vamos avaliar os riscos. Vamos ter oficina sobre adequação de contratos, cláusulas contratuais para estar em conformidade com a LGPD. Vamos ter a elaboração do RIPD, que é um relatório de riscos previsto na LGPD. Vamos ter respostas a incidentes, como proceder quando ocorrer um incidente, né? Vamos ter também oficina última sobre o GovBR, aonde que está sendo disponibilizada informações sobre LGPD, relação de serviços, né? Que lá é o site do governo, onde é disponibilizado vários serviços do governo, e tudo isso vai estar aderente à LGPD. Tá? Então, aqui a gente tem um cronograma, essas oficinas ocorrem a cada 15 dias, teremos a próxima, essa terceira, termos de uso e política de privacidade semana que vem. Está aberto a todos, podem participar, eu posso passar o link para o professor Luiz e ele pode disponibilizar, tá? Aqui a gente tem também muita coisa que eu falei aqui, está baseado, está mais detalhado nesse guia de boas práticas da LGPD, também disponível no portal do GovBR, tá? Tem muita informação interessante lá. E também temos um curso de proteção de dados pessoais no setor público, disponível na Escola do Governo, na ENAP. Ele está estruturado nesses 4 módulos, tá? Também, se tiverem interesse, podem entrar em contato que eu mando mais informações. Chegamos ao fim, tive que correr um pouquinho aí, desculpa, mas estou super disponível, por favor, entrem em contato comigo, se tiverem dúvidas, se quiserem saber mais informações, por favor, fiquem à vontade. Muito bom, muito obrigado, Luiz. Tem pelo menos uma pergunta final aqui, até um pouco fora de contexto. O Lucas estava perguntando até como é que é o processo, até curiosidade. O Lucas acho que até está no grupo pesquisa, ele é um perfil bem interessante, é um cara que se formou em educação física, entrou agora em economia e está interessado em tecnologia, é um perfil bem diferente. E ele estava curioso como é o processo de entrada para funcionários, não sei se concursado, como é que funciona no Ministério da Economia. É isso aí, né, Lucas? Concurso público. Tivemos, inclusive, recentemente, a gente teve um concurso para temporários, né? São vagas temporárias, 5 anos de duração, para trabalhar nessa parte mesmo de transformação digital dos serviços oferecidos pelo governo. Mas, basicamente, via concursos que não têm acontecido já tem um tempo aí, devido as novas políticas de governo, contenção de gastos e reforma administrativa e tudo mais. Muito bom. Muito obrigado. Alguém mais algum ponto, alguma pergunta? Quiserem também abrir o áudio, está liberado o áudio, o chat, tá? É só tirar do mudo.
Caso não, Luísa, muito bom, muito obrigado. Eu particularmente fiquei feliz porque, de novo, né, meu conhecimento jurídico tende a zero, eu só sei meio código do Código de Defesa, sei lá, devolução em 7 dias e sei lá mais o que. Para mim ficou super claro, eu tenho visto bastante, de novo, pensando no mundo privado, tenho alguma noção, foi legal ver aí, né, com mais detalhes. Mais uma vez, muito obrigado. Está aberto aqui as portas. Tá? Por Obrigada. enquanto não, por enquanto virtual, né? Mas tão logo volte ao antigo normal. Eu pelo menos gostava mais do antigo normal. Então temos aí a unidade de Brasília, aqui em São Paulo, Rio, tá abertas as portas. Muito obrigado, Heloísa. Obrigada. Se precisarem de qualquer informação, por favor, entre em contato comigo. Foi um Tá, prazer. joia. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.